O crescimento da frota de veículos em circulação no mundo tem levado à busca e desenvolvimento de tecnologias que permitam minimizar emissões de poluentes atmosféricos. O uso de veículos elétricos é uma das propostas mais propagandeadas por serem de emissão zero. Podemos comparar a emissão de carbono na forma de CO2, ele é bonzinho, ele te dá a massa molar dele aqui, para os dois tipos de carro, a combustão e elétrico. Considere que os veículos tradicionais a combustão, movidos a etanol, emitem uma média de 2,6 mols de CO2 por quilômetro rodado, senhores, é importante. E os carros elétricos emitem o equivalente a 0,45 mol de CO2 por quilômetro rodado. Aí, no caso, ele considera a emissão na geração e transmissão da eletricidade, beleza? A reação de combustão do etanol pode ser representada pela equação química aqui. Foram analisadas as emissões de CO2 envolvidas nos dois veículos, um movido a etanol e outro a elétrico, em um mesmo trajeto de 1.000 km. Vamos ao comando da questão, senhores. A quantidade equivalente de etanol economizada em quilograma com o uso do veículo elétrico nesse trajeto é mais próximo de. Então, só que eu peguei aqui, ó, em quilogramas, tá, senhores? Vamos frisar aqui. Essa questão vai exigir um pouquinho de cálculo, mas é mais a interpretação, tá? Então, a gente vai aqui analisar. Olha só, nos carros a combustão do etanol, temos 2,6 mols de CO2 por quilômetro rodado. Já no carro elétrico é 0,46, é bem menor, certo? E ele quer 1.000 km rodado. Bom, a gente tem algumas formas de fazer isso daqui. Vamos no seguinte. Uma forma que eu pensei, vocês podem pegar de outra forma, mas vai acabar da mesma forma, mas vamos pensar aqui comigo, tá? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, primeiro passo, é o seguinte. A gente tem que ver a diferença que vai dar de CO2 no carro elétrico para o CO2 no carro a combustão de etanol. A gente pode fazer a diferença entre eles e tal, mas vamos aqui, ó. Só para a gente montar uma regra de 3, para a gente trabalhar um pouco melhor, vamos aqui, ó. Pro combustão a etanol, vou botar assim só, tá, senhores? Combustão, beleza? E o carro elétrico. O que o carro a combustão emite? 2,6 mol de CO2 a cada 1 quilômetro, certo? Já o carro elétrico é 0,45 mol de CO2 a cada 1 quilômetro. Show? Isso é o dado da questão. O que ele quer saber? Ele não quer em relação a 1.000 quilômetros? Então vamos calcular quanto que vai dar para 1.000 quilômetros. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Y para 1.000. Ah, Thiago, é só multiplicar. De fato, senhores. Mas vamos montar a regra de 3, que a gente trabalha... Pô, é o que fala, química é sempre regra de 3. Bom, é isso, tá? Mas a gente usa muita regra de 3 em estequiometria, que não deixa de ser aqui, beleza? Então vamos lá. Quanto que vai dar isso aqui? O X aqui, ó, é 2.600 mol de CO2 e o Y é 450 mol de CO2. Beleza? O que a gente tem que fazer? A gente tem que saber a diferença deles aqui. Por quê? Ele quer saber a quantidade de etanol. Tá aqui, ó. Beleza? De etanol. Então a gente precisa saber quanto que quanto foi o emitido de CO2 para a gente depois ver de etanol. Beleza? Então olha só, vamos fazer a diferença? Vamos pegar aqui, ó. Fazer a diferença entre esses dois, tá? Então, ó, 2.600 menos 450. Isso dá quanto, senhores? 2.150 mol de CO2. Bom, senhores, a gente fez o quê? A gente viu aqui que essa aqui é a diferença de CO2. Pô, mas tu deve estar se perguntando, pô, mas ele está falando de etanol economizado. Carro elétrico não usa etanol. Sim, senhores, sim. Mas a gente está pensando aqui como ficaria se a gente, de fato, tivesse essa emissão
pensando no CO2. Então, a gente vai meio que jogar que isso daqui fosse como se tivesse usado o etanol, beleza? Então, a gente vai usar essa aqui, a gente vai usar essa diferença aqui para calcular, tranquilo? Então, cara, a gente sabe isso daqui. A gente sabe que foi, vamos dizer, economizado de lançamento na atmosfera 2.150 mol de CO2, moles, enfim, de CO2. Agora, senhores, é o que a questão quer? Não, a questão quer o quê? De etanol. Então, filho, ó, segundo passo, vamos calcular a quantidade de etanol. Porque a gente sabe de CO2, a gente tem a reação aqui. Então, filho, estequiometria, vamos lá. Subir um pouquinho aqui para não ficar na frente. Olha aqui, o etanol é o C2H5OH. Tá aqui bonitinho. É 1 mol, vou botar aqui, ó. Vou botar até em azul que a gente segue ali. 1 mol do etanol, que é o C2H5OH, emite quanto de CO2? 2 mol de CO2. Beleza? E tá. O que a gente calculou? A gente quer saber, vou botar aqui número N, tá? Que a gente já usou X e tal. N mol de CO2 quando tem 2.150 mol de CO2 economizado. Isso aqui, senhores, vai dar, multiplicando cruzado aqui, claro, vai dar 1.075 mol do etanol. É a resposta? Não, senhores. Ele quer em quilo, beleza? Então, o terceiro passo é transformar isso aqui. Então, ó, converter, transformar, que seja, de mol para botar massa, tá? Porque a gente trabalha que a massa molar, no caso aqui, ó, cadê a massa molar do etanol? Tá aqui, ó, gramas por mol. Depois a gente transforma de grama para quilo, pode ser? Então, ó, posso fazer uma regra de 3, posso multiplicar direto, mas vamos fazer pela regra de 3, ó. 1 mol de etanol, vou escrever etanol só para diferenciar. A gente usou ali C2H5OH, agora a gente vai usar etanol, né? Só nomenclatura, tá, senhores? E aí, eu tenho 46 gramas. E aí? Ó, qual é a massa? Vou botar M, beleza? Que tem em 1.075 mol. A massa aqui, senhores, vai dar 49.450 gramas. Agora, para converter para quilo, lembra, 1 quilo são 1.000 gramas. Então, é só dividir por 10 a 3, certo? E aí a gente chega a 49,45 quilos. Nossa resposta. Mais próximo de quê? Letra A. Então, ar de amor. Então, cara, olha só. Se a gente não tivesse feito essa diferença, que realmente, tá? A questão deixou um pouquinho ambíguo, porque ele fala assim, pô, a quantidade equivalente de etanol economizado. Bom, de fato, a gente poderia pensar que toda essa parte da combustão seria economizada. Então, a gente poderia trabalhar com isso aqui, 2.600 mols, e aí a gente acharia 1.300 mol de etanol que seriam economizados. Afinal, o carro elétrico, ele não usa etanol, certo? Então, sim, cara, se eu só usar o carro elétrico, eu estou economizando etanol lá na fonte, tá ligado? Mas, cara, a gente também tem que ter um pouquinho de, pô, a questão tá falando isso de carro elétrico, eu não vou usar nada, toda essa parte aqui eu ia descartar. Então, a gente tem que ter um pouquinho dessa sacada, infelizmente, tá? Porque, assim, só falar isso aqui ficou, cara, tá. Mas ele fala, o veículo elétrico nesse trajeto. Então, tal. Se a gente não fizesse isso, a gente ia acabar chegando na letra B, mas o gabarito é a letra A, beleza? Então é isso, senhores. Uma questão, assim, deu um trabalho para contar, deu essa ambiguidade, mas é isso.
Beleza? Se ficou alguma dúvida, algum passo, alguma coisa, enfim, comenta aí que a gente troca ideia. Valeu, cientes!